forma anterior do ligamento, que acompanha o trajeto do epicôndilo com o tubérculo coxo-sublime. Aqui a gente vê parte do ligamento. Levanta só um pouquinho. E aqui, vamos ver se aqui a gente vê melhor o ligamento todo. Tá? Pegando aqui essa parte, correspondendo ao ligamento, 1,6 milímetros. Tá? Então parece a estrutura muito grande. Fala, mas é tudo isso o ligamento? Mas hoje, com o transdutor de 18, tudo parece grande. Tá? Mas quando você vai fazer a medida, é 1 milímetro, 1,5 milímetro, é bastante fino, né? Bastante pequena a estrutura que a gente está avaliando. Voltando agora para o transdutor de 13, a gente vai para o bíceps, que na verdade é a estrutura que a maioria das pessoas tem mais dificuldade em identificar, né? Então, o que nós vamos primeiro mostrar, né? É a estrutura vascular. Lembrem que é ela que vai ser o nosso guia, né? Durante a avaliação. Então, nós temos aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o ganho, só para vocês, aí vocês veem melhor. Aqui fica bem fácil da gente ver a artéria braquial, o nervo mediano para cá e o tendão do bíceps, tá? O bíceps braquial, bem fácil de ver aqui no transversal, na prévia. Aí o que nós fazemos? Máximo de supinação, tá? Máximo de supinação, nós vamos ir acompanhando o trajeto do tendão, ó, sem perder ele de vista. Tendão do bíceps, tendão do bíceps, tendão do bíceps, e aqui ele chega na tuberosidade do rádio. Tá? Então não tem dificuldade aqui. Olha quem está acompanhando o tendão? A artéria. Tá? Então encontrei o tendão do bíceps, vejo se não tem líquido em volta dele, e depois disso, ó, faço uma ligeira rotação. Tá? E aí eu consigo identificar o tendão do bíceps no plano longitudinal dele. Tá? Então, tendo o algoritmo na cabeça de como eu vou identificar o tendão, fica fácil da gente avaliar desde a sua origem. Tá? Que o importante é ver a origem do tendão, ver se está tudo bem, e depois a gente sobe para avaliar a parte mais fácil, que é a que está longe da articulação. E uma dica que é importante, sempre com o máximo de supinação. Se eu faço a avaliação do tendão com a pronação, olha o que ocorre com o tendão. Ó. Ele fica obscurecido pela parte muscular. E aí eu vejo somente a artéria. Tá? Então, sempre com o máximo de supinação para poder identificar o tendão em toda a sua totalidade. Tá? Então, lembrando disso, fica fácil. Tá? Vamos ver agora a região posterior do cotovelo, onde nós vamos identificar o nervo ulnar, né? Então, vamos ver o túnel cubital. Para a sua identificação, no início vocês vão ter um pouco de dificuldade, né? Então, vamos virar um pouquinho aqui, Marco. Isso. Então, o que vocês devem identificar? As referências. Então, eu tenho aqui o epicôndilo medial e eu tenho o olecrano, tá? Então, eu vou identificar essas duas referências ósseas e vou colocar o transdutor alinhado com elas, tá? De tal forma que eu consiga identificar o nervo e essas duas estruturas ósseas. Então aqui fica fácil, né? Palpei e identifiquei aqui o epicôndilo medial, olecrano, nervo ulnar. Tá? Imagem hipoecóica. Aqui muitas vezes o nervo ulnar ele vai perder um pouquinho aquele aspecto característico de padrão fascicular, porque eu tenho pelo trajeto curvilíneo do nervo anisotropia. Então vocês vão ver que a anisotropia ela atrapalha tanto o tendão quanto nervo. Tá? E aqui nós podemos ver nessa porção mais inferior que não tem mais o trajeto curvilíneo, que o nervo ele já apresenta o seu aspecto habitual. Tá? Deixa eu aumentar aqui com
aumentar um pouquinho. Dar um zoom aí fica legal. A gente já consegue ver o nervo da forma que a gente está acostumado a encontrar, né? Que é o aspecto em caixinha de uva, né? Ou favo de mel. Onde nós vemos os fascículos neurais e o perineu. No interior do túnel cubital, em virtude da anisotropia, eu tenho a perda desse aspecto, tá? Mas é só vocês lembrarem que isso a gente só vê na região do túnel cubital. Fora dele, ele já volta a apresentar o aspecto habitual, e aí nós podemos, inclusive, fazer... Levanta um pouquinho mais, isso. Podemos fazer a avaliação do nervo no plano longitudinal dele, né? Então, aqui no plano trans, levanta um pouquinho mais. Isso. E aqui o nervo no plano longitudinal, onde nós podemos fazer o acompanhamento dele e aí ver ele realmente com aspecto aos fascículos aqui neurais, né? O fascículo, perineu, bem fácil de identificar. Por fim, nós vamos ver o tríceps braquial. Isso é bem fácil, né, de avaliar. Fazemos uma flexão do antebraço e colocamos o transdutor com bastante gel nessa topografia, que é comum da gente encontrar em tesófito, junto da inserção do tendão do tríceps, né? Então, com bastante gel, a gente avalia o tendão e a gente vê também a fossa do olecrano, que é o local onde a gente vai pesquisar derrame. No caso dele não existe, então a fossa ela é preenchida por tecido adiposo e se confunde inclusive com a cápsula articular. Então não dá para diferenciar o que é cápsula do que é tecido adiposo. E sempre nós devemos fazer a manobra dinâmica com flexão e extensão do antebraço. Tá? Que muitas vezes o líquido está localizado na região anterior e a gente acaba não conseguindo identificar se nós não fizermos a manobra de flexão e de extensão do antebraço. Tá? E para terminar, né, vamos ver o interósseo posterior. Vamos ver se a gente identifica com esse transdutor ou com o outro. Vamos virar um pouquinho para cá. Aqui na região do braço, nós vamos procurar primeiro caracterizar o nervo radial, né? Então nós vemos aqui na região proximal o nervo radial, a parte do tríceps e do braquial, e aí nós vamos descendo com o transdutor. Nessa topografia nós já temos o final do húmero, né, na região do capítulo. Então aqui já começa a bifurcação, tá? Eu já estou vendo aqui interósseo posterior e estou vendo o nervo radial. Nessa região ele já está migrando para a região posterior, tá? E aqui é músculo supinador e aqui é a cabeça do rádio. Então no plano transversal eu já identifiquei o interósseo posterior. Eu rodo o transdutor no plano longitudinal e vou partir para a identificação do interósseo posterior no plano longitudinal mesmo, tá? Vou girar um pouquinho aqui e ali eu identifico o interósseo posterior, ó, com bastante clareza, ó. Cabeça superficial do supinador, cabeça profunda do supinador. Vamos medir agora para ver quanto que tem esse interósseo posterior. Vamos dar um zoom, né? Para ver quanto que tem, só para vocês verem a resolução que a gente tem para medir o interósseo posterior. Ó, 0,4 milímetros, tá? Então, vocês veem que hoje em dia a gente os equipamentos estão acabando com o radiologista, né? Porque a gente tem que estudar mais e saber mais estruturas, né?